Oi, gente, tudo bem? Hoje eu e meu grupo vamos falar sobre o podcast da série This Is Us, uma série da Amazon Prime. Meu nome é Beatriz Pena. O meu é Luana Papa. E o meu é Mariana Neri. This Is Us é uma série de televisão criada por Dan Fogelman, lançada em 20 de setembro de 2016 e que encerrou a sua quarta temporada recentemente na Amazon. Focando na história dos integrantes da família Pearson, a série explora os altos e baixos da vida de diversos personagens da família, enquanto percorre épocas diferentes de suas trajetórias, prendendo a atenção dos personagens que vão se unindo à família com o passar do tempo, e narrando a história de forma não linear, até porque ela varia entre o passado, o presente e o futuro. A história da família Pearson começa em 1979, no dia em que os trigêmeos Jack, Kate e Randall chegam em sua casa de maternidade. Revelações sobre os pais Jack e Rebecca surgem nos momentos de amor, mas também nos de dor, e moldam para sempre a vida de todos. Isso mesmo, a série fala sobre principalmente a família Pearson e conta com os seguintes personagens centrais: Jack Pearson, o pai, Rebecca, a mãe e os 3 filhos, Kevin Pearson, Randall Pearson e a Kate. Interpretado por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Justin Hatley, Stellan Carr Brown, Chris Metz, respectivamente. Uma das características mais significativas de This Is Us e que torna a série tão relevante, além das escolhas narrativas, é a sua grande representatividade, bem como a abordagem de temas sociais bem importantes. A série fala o tempo inteiro sobre o luto, que é um sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém, já que durante a sequência, a série gira em torno do pai Jack, que morre a partir de um incêndio bem na adolescência das crianças, comprometendo a vida toda delas. Por isso, durante toda a trama dos episódios, mostra-se o crescimento dos seus filhos e a forma que cada um lidou com a perda e como esse sentimento afetou a vida de todos da família. Destacando que, para sua família, Jack, o pai, era visto como o pai perfeito e o herói. Esse sentimento foi estendido no coração e na mente dos personagens até a vida adulta, já que eles se sentiam culpados com a grande morte do Jack. A sequência também fala sobre o racismo, que é a denominação da discriminação e do preconceito contra indivíduos ou um grupo por causa de sua etnia ou cor. No seriado da Amazon Prime, o protagonista, Randall Pearson, é um homem muito inteligente, bem-sucedido, profissional e competente em tudo que faz. E também, embora que esteja assim desde a infância, isso nunca o protegeu de sofrer racismo até por parte de sua própria avó materna. Randall cresceu ao lado de pessoas brancas e teve que buscar sozinho pela comunidade negra, que o acolheu e o ajudou a se autoconhecer. O que nem sempre foi entendido pelos seus pais, que tiveram uma longa jornada para entender como isso afetava a vida do menino. Tem até uma cena da série que representa muito isso, que é quando os pais, junto às crianças, ainda pequenas, decidem ir ao clube, e Randall busca um grupo de crianças negras para brincar, já que era o grupo que ele se sentia acolhido. A série também retrata muito bem a gordofobia, que é o preconceito com pessoas gordas, que na série é retratada desde a infância de Kate. Seus pais nunca souberam lidar com isso, o que a fez crescer com inseguranças com relação à própria aparência, e logo após a morte do pai se envolveu em um relacionamento abusivo, o que deixa marcas em seu psicológico por muito tempo. Ela foi ridicularizada pelas amigas na infância, maltratada em relacionamentos, constrangida em público, e todas essas situações colaboraram para uma autoimagem negativa. Na vida adulta, Kate luta contra a compulsão por comida, faz exercícios regularmente e tem uma dieta saudável e mantém a mente ativa. Ela conhece Toby em um grupo de apoios para pessoas gordas, e os dois embarcam em uma história de amor juntos. Além disso, outro assunto bem presente na série é o alcoolismo e o vício, quando, além de William, outro personagem que precisa procurar ajuda por conta dos problemas do vício é o próprio Jack Pearson. O pai da família tem um longo arco para vencer o alcoolismo, e seu filho Kevin enfrentará esse mesmo problema durante a série. Enquanto ele e seu tio Nick protejam a própria memória de Jack um no outro, eles lutam contra o alcoolismo lado a lado e acabam ficando mais fortes a relação entre eles. As questões LGBT são retratadas em 2 momentos. Quando, após a morte da mãe de Randall, William conseguiu amar novamente e teve um relacionamento com Jesse, homem que conheceu em um grupo de apoio para tóxico-dependentes. A bissexualidade de William gera estranhamento em Randall em um primeiro momento, mas depois é encarada de uma forma natural. Tess se descobriu lésbica ainda na pré-adolescência.
Ela encara muitas inseguranças para se abrir quanto a isso, mas após contar aos seus pais, eles são muito compreensivos e amorosos com a filha, fazendo com que ela se sinta segura para falar sobre sua sexualidade. Todos da família reagem bem à revelação, retratando um ambiente familiar saudável e confiável para que uma jovem descubra sua sexualidade. Tem um fato também na série que é a adoção, que é um fato muito relevante, pois o filho do casal, Randall, é adotado por eles. Por ele ser negro, ele leva uma infância bastante perturbada, por sofrer muito bullying. Randall cresce e procura entender melhor suas origens e os motivos que foi adotado, até chegando a acreditar que é um mero substituto para o filho que os pais realmente desejavam. E nesse caso de Randall é muito comum no Brasil e no mundo. A adoção tardia é um pouco comum no Brasil. O número de crianças e adolescentes adotados no país diminui à medida que a idade deles aumenta. Atualmente, no total de 5.026 abrigados estão disponíveis no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, enquanto existem aproximadamente 35 mil pretendentes na fila da adoção. Mesmo com esse desafio, algo que se comemorar, viu? Segundo o diagnóstico, entre maio de 2015 até o início de maio de 2020, 10.120 crianças e adolescentes foram adotadas no país. O documento também aponta que desse total, 57%, ou seja, 5.762, das adoções foram registradas a partir do ano de 2018. Durante o decorrer do seriado, observa-se também o envelhecimento dos personagens, e com isso as suas meras consequências. Na quarta temporada, a série mostra Rebecca, a mãe, adquirindo e descobrindo que tem Alzheimer, doença progressiva que destrói a memória e outras funções mentais importantes. E, portanto, a série mostra a sua dificuldade de lembrar de coisas simples e também fatos de sua história. É importante falar que isso acaba afetando toda a família que gira em torno da mãe, que necessita dar mais atenção e cuidado, principalmente para aproveitar cada momento da vida. A série também fala muito sobre a depressão e a ansiedade. O alcoolismo não é o único problema que a família Pearson demora a perceber. A depressão de Toby, o marido de Kate, também o atinge com muita força quando ele para de tomar os antidepressivos para aumentar as chances de Kate engravidar. O casal, então, precisa se unir para passar por cima da doença, que por acaso é um transtorno comum em todo o mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram com ele. A condição é diferente das flutuações usuais de humor e das respostas emocionais de curta duração aos desafios da vida cotidiana. Além disso, a ansiedade também é abordada na série. Randall sofre com crises da doença, geralmente causadas pelo excesso de estresse e a necessidade de fazer tudo perfeito, grande característica do personagem, que reluta durante as 4 temporadas para buscar ajuda. Outro assunto tratado no seriado de TV é a guerra, porque desde a terceira temporada começa a introdução da Guerra do Vietnã na história. Isso porque o personagem Jack se alistou voluntariamente no exército durante a Guerra do Vietnã para salvar o seu irmão Nick, Michael Angarano, que havia sido convocado para a guerra. Nesse período, se mostra as dificuldades de enfrentar uma guerra que é mais do que só o esforço físico, mas também o esforço mental. E foi exatamente isso que aconteceu com o Nick na série, né? Porque ele entrou num conflito particular com ele mesmo, que acabou mudando suas atitudes, que resultou no afastamento da relação dos dois irmãos. Porém, apesar de tantas dificuldades, a série realça muitas coisas felizes do dia a dia dos personagens, como a vontade e sonhos da família, empregos, férias, viagens, filhos, como a gravidez, que é algo bem mostrado na série como um fruto de felicidade e renovação, compras de bens materiais, que é a meta de muitos personagens, mas principalmente a vontade que é mais comum em todos, construir uma grande família. Exatamente, é muito legal pontuar que durante o tempo todo a presença de tantas dificuldades e questões sociais é tratada de forma natural. Em nenhum momento a série parece usar essa característica para se autopromover. Pelo contrário, a naturalidade com que os temas são abordados os coloca em uma posição que deveria existir em todas as obras. A de diversidade é básica para que se atinja um retrato igual da realidade. A relação de todos esses problemas na série é sobre qual o papel que cada um tem no mundo e como cada pessoa se identifica com um grupo, seja ele relacionado com as histórias de vida, problemas com si mesma e outras coisas. Assim, podemos perceber que todos temos problemas e dificuldades para superar durante o caminho da vida. E também é importante falar que a sequência mostra em muitas cenas a necessidade de apoio psicológico e ajuda médica, algo muito importante a ser falado no mundo de hoje em dia. Até porque cada vez mais as pessoas sofrem com algum distúrbio ou problema que atrapalha seu cotidiano, seu relacionamento com a sociedade, etc. O mais interessante de This Is Us
Além de tudo já mencionado, é a forma como a série vai fundo em temas sensíveis e necessários na atualidade. Machismo, racismo, gordofobia, traumas de guerra, vício em drogas e álcool, depressão, distúrbio de imagem, a questão da adoção, igual eu falei, e uma infinidade de coisas a mais. Porque cada episódio vai explorando algum desses temas. E tenho certeza que cada personagem foi desenhado para entrar fundo neles e nos impressionar positivamente. Um aspecto interessante sobre a sequência é o quanto a maioria dos acontecimentos da série parecem resultado de dificuldade de observar situações sob outra perspectiva. Para mim, a série lacra sem ser chata por uma razão principal. A narrativa não coloca ninguém como mocinho ou vilão. Não há diferença entre o bem e o mal. Os problemas sociais são abordados de modo complexo e tratados como problemas estruturais. E como lado bom também, nós vemos que diante de tantos conflitos e diferenças entre os personagens, a série realça vários pontos positivos entre os familiares, como o amor, o companheirismo, a irmandade, apoio e a união, os frutos do trabalho e etc. Claro que a trama é passada em uma realidade de uma específica família americana, mas recebe-se em muitos pontos semelhantes à cultura de diversas famílias, inclusive a brasileira. This Is Us nunca é demais. Eu a incluiria no hall das narrativas da nova era. Aquelas que têm como intenção nos despertar para aspectos negativos do mundo, como falado anteriormente. Acredito que as artes não devem fugir dessa tarefa, devem sempre falar sobre os problemas sociais. Agora, eu vou falar sobre algumas cenas e momentos especiais, e por isso é um alerta de spoiler. Então, se você pretende assistir a série, sugiro que você pule essa parte. Primeiro vamos começar com o nascimento dos Big Three. Big Three é o nome dado pela série para os 3 irmãos, que, no caso, nasceram trigêmeos e um faleceu, e depois adotaram o Randall. Esse momento vira muito especial, já que é o começo da trama da série inteira. Também vamos falar sobre a morte do Jake, que é a morte do protagonista pai após um incêndio da casa. E foi um grande momento da série, já que grande parte da série gira em torno da família e principalmente do pai, considerado um herói. Também podemos falar sobre Randall conhecendo seu pai biológico. Randall sempre teve uma infância difícil e conturbada por ser adotado e negro. Porém, quando reencontrou seu pai biológico, ele teve um momento muito especial e criou uma relação muito forte com seu pai de sangue. Podemos destacar o fato de o Nick, o tio de Jack, realmente estar vivo, e não como morto como todos sabiam ou esperavam. Nick, irmão do pai de Jack, teve um momento muito especial ao encontrar os seus netos na sua cabana e gerou muita proximidade com eles a partir disso. Também podemos falar sobre o infarto de Toby. O infarto de Toby, marido de Kate, deixou todos preocupados pela situação que o casal passava naquele momento. Mas no final tudo deu certo e eles conseguiram ter uma vida tranquila em relação a isso. Podemos destacar a morte de William, que é aquele pai que eu acabei de falar, o pai biológico do Randall. Isso causou muita emoção nos telespectadores e também no Randall, porque apesar do curto tempo de encontro, Randall e William criaram uma relação muito forte, inclusive com os outros integrantes da família. E a morte do personagem fez todos os telespectadores ficarem muito chateados, porque todos tinham uma relação carinhosa com o personagem. E por último, podemos falar sobre um dos momentos mais especiais da série, que é o momento em que Kevin, durante uma apresentação de trabalho de teatro, que é o que ele mais faz na vida, que é fazer teatro, peças e filmes, ele saiu no meio da apresentação para acudir o Randall, que, igual muitos já sabem, como já foi citado anteriormente, tinha problemas de ansiedade e possuía várias crises durante a sua vida, pelo fato de ele sempre querer ser perfeito e fazer tudo certo do jeito dele. Então, nesse momento, foi muito especial que Kevin, seu irmão, que apesar de algumas brigas, esteja lá apoiando o Randall. Uma característica que eu acho que torna This Is Us tão especial é o quanto os personagens da série são próximos da realidade de nós, seres humanos. As histórias que o público vê poderiam acontecer em qualquer família, e é por isso que a representatividade se destaca de uma forma tão positiva, porque através da narrativa envolvente e inteligente, um discurso de diversidade é reforçado. Negros, mulheres, LGBTs, pessoas com deficiência, todos eles existem e têm individualidades, sonhos, histórias para contar e amores para viver.